A gente vai falar agora sobre um assunto que tem impacto direto na qualidade de vida da mulher: o prolapso genital, popularmente conhecido como bexiga caída. Alguns fatores, como alterações hormonais e doenças musculares, estão entre as causas. Estima-se que 11,1% das mulheres farão alguma cirurgia para disfunções do assoalho pélvico, o que inclui os prolapsos. Agora, no nosso quadro Saúde da Mulher, a gente vai conhecer os tipos de prolapsos, as causas e os tratamentos. E quem nos explica é ele, que nós estávamos morrendo de saudades, o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Oi, Abi. Obrigado. Que saudade que eu tava de você. Que saudade. Pois é, né, Abi? Me enrolei com alguns trabalhos, projetos pessoais, né? Defendi o doutorado nesse meio tempo, então, mas agora eu tô de volta. E deu tudo certo? Mensalmente, deu tudo certo. É? Ah, é tão gostoso, né? Uma etapa vencida, né? Uma etapa daquelas planejadas há 1000 anos atrás, então é uma etapa, uma conquista. Ai, que bonito. É uma grande conquista. Que bonito. Tá correndo cada vez mais, Tô. hein, doutor? Tem visto? Eu tenho. Eu falo, gente, que orgulho. Tentando estimular outras pessoas também a correrem um pouquinho mais, né, Abi? Fazerem exercícios, Estimula. na verdade, né? Exatamente. É. Doutor, essa pauta de hoje é um pedido de uma telespectadora que mandou pra gente várias vezes e eu falei, poxa, a gente precisa fazer pra ela. E aí eu acho que é um assunto que muitas mulheres às vezes têm até vergonha de falar ou não identifica muito o que é. O que é o prolapso? Abi, é muito legal a gente falar sobre esse tema, porque junto com esse tema vem também a incontinência urinária, né? Então a gente vai poder abordar um pouquinho mais sobre esses dois temas, na verdade. Mas quando a gente fala de prolapso genital, o que é o prolapso efetivamente? É um órgão que está fora do lugar dele. Então, de alguma forma, ele cai. Então, seja a bexiga, seja o intestino, seja o reto, que seria a parte de trás. Eles até colocaram uma imagem na tela. Então, o que a gente tá quando vendo a gente ali, olha, doutor? se a gente olhar, tá vendo o útero lá em cima? Tô. Ali a gente vê o útero lá embaixo, mais caidinho. Né? Então isso seria o prolapso. Ali é um prolapso, inclusive, que nem exterioriza. Existem situações em que o prolapso ele fica para fora da vagina. E esses prolapsos são muito incômodos. Tem mulheres que às vezes sentam, apoiam o útero mesmo na cadeira, onde estiver sentada, enfim. Então é uma situação, às vezes, de muita complexidade e que gera um desconforto muito grande a longo prazo. Muita qualidade a de curto vida. prazo, na verdade, né? Exato. E doutor, a gente tem aqui alguns tipos. Cada tipo tem uma causa específica ou não? As causas são muito similares, viu, Abi? Ali, ó. Quando a gente olha a retocélia, é quando o reto, que é essa parte final do intestino, sai. O útero é quando o útero cai. O normal, a gente olha todos os órgãos ali, ó. A bexiga é o que está do lado esquerdo, né? O útero é do meio e o intestino é daquele da direita. Então, quando eles estão no local normal, é aquela visão que a gente tem. A cistocélia é quando a bexiga cai. Então, a gente está vendo que cada um dos órgãos ali, ele exterioriza uma partezinha. Então, a causa disso é o enfraquecimento do assoalho pélvico. O que é isso? A gente tem musculaturas na parte de baixo, realmente, do períneo. Quando as mulheres vão entender o que eu tô falando. Se vocês contraírem para segurar o xixi ali, vocês vão saber, vai ter um músculo ali. Esse músculo é um dos músculos do assoalho pélvico. Né? E essa contração desse músculo ajuda, inclusive, na prevenção dessas disfunções, desses prolapsos. E esse enfraquecimento, ele é devido a várias situações. A primeira delas, que as pessoas nem se lembram, é da própria gravidez. E do parto normal, por exemplo. Mas as pessoas ficam, mas eu não quero ter parto normal para prevenir isso. Não previne. A gravidez por si só já é um peso muito grande nesse assoalho pélvico. Verdade. Então só a gravidez já pode desencadear o prolapso. Né? Então a gente tem situações, o excesso de peso, o abdômen, às vezes a prensa abdominal aqui, a barriga muito pesada também pode fazer isso. Hoje a gente está muito meio na moda, né? O crossfit, o levantamento de pesos. E isso também, se não for feito de forma adequada, com preparo, com assoalho pélvico de forma trabalhada junto com isso para prevenção dos prolapsos, acaba predispondo também os prolapsos, porque é uma pressão muito forte. Você imagina, na hora que você levanta um peso, você faz uma força muito grande sobre esse assoalho pélvico. Porque qual que é o grande problema, Abi? A gente, no passado, a gente andava com as mãos no chão, né? E a gente não tinha essa pressão sobre esse assoalho. Com o passar do tempo, a gente foi ficando o que a gente chama de bípede, andar sobre as duas pernas, e isso fez com que todos os órgãos e as estruturas ficassem o peso sobre esse assoalho pélvico, e ele foi enfraquecendo com o tempo, né? Ele vai enfraquecendo com o tempo. E a menopausa é um dos fatores
que faz desencadear ainda mais isso. E, doutor, e do intestino, por que acontece? Por exemplo, as pessoas que têm problemas intestinais, isso também pode acontecer ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode, Abi. O intestino preso é uma das causas, por exemplo, porque o intestino preso, a pessoa tem que fazer muita força também. Então, tudo que a gente aumenta a pressão abdominal, a gente tende a também fazer prolapso. Porque existe esse enfraquecimento mesmo, né? Então, todas as situações que levam a uma compressão abdominal maior, leva também ao enfraquecimento do assoalho pélvico. E isso é de idade, doutor? Assim, conforme a idade, isso é mais propício a acontecer ou é indiferente? Sim, é mais propício a acontecer naquelas mulheres pós-menopausa. Porque aí também a queda do estrogênio também contribui para esse desfecho, porque tudo enfraquece, né? A mucosa vaginal fica mais atrófica, a musculatura fica mais fina também, que acontece também com a idade, né, Abi? Mas aquelas mulheres que fazem terapia hormonal, por exemplo, elas tendem a ter menos prolapsos, porque ela mantém ali o que a gente chama de trofismo, que é como se fosse uma vitalidade dessa musculatura. É claro que isso não é a única coisa que vai prevenir, né? A gente sabe que tem outras coisas que podem contribuir, como, por exemplo, fazer uma fisioterapia pélvica. Então, se eu disser para você aí que está assistindo a gente em casa agora, contraia os músculos do seu períneo aqui, dessa parte de baixo. Vocês vão conseguir contrair. Então, toda vez que elas contraírem essa musculatura, elas estão trabalhando de alguma forma para prevenir esses prolapsos. Não só esses prolapsos, como também a incontinência urinária. Só que um detalhe importante, toda vez que a gente contrai, é importante que a gente relaxe completamente antes de contrair de novo. A gente não pode contrair sucessivamente porque a contração vai perdendo força. Então tem que contrair, parar de contrair. Vamos fazendo comigo aí em casa, ó. Contrai, para de contrair, contrai. E se a gente mudar de posição, a gente muda também o ponto onde a gente faz a compressão muscular. Então também é uma outra forma de trabalhar. E, doutor, existe uma maneira da gente começar a identificar que isso pode acontecer ou é muito rápido? É um processo lento e gradual, não vai cair de uma vez, né? Mas, em geral, às vezes as mulheres não detectam isso de forma precoce. A não ser que seja no nosso exame clínico, mas o que elas vão se queixar na maioria das vezes é que tem uma bola na vagina. De repente elas falam, nossa, tem uma bola na minha vagina. E ela sente um peso, doutor? Sente um peso na vagina, uma bola na vagina, às vezes a relação sexual fica um pouco mais desconfortável. Então, é a primeira situação, é o primeiro sinal de que pode ter alguma coisa alterada ali, né? Então, associado a isso pode ter também a incontinência urinária, que também tem uma relação com o enfraquecimento. E quando a gente fala de incontinência urinária, para quem não entende isso bem, é a perda de urina, é a perda involuntária de urina. Não é só quando você vai ao banheiro e quer fazer xixi, né? É aquela perda involuntária. Lembrando que a incontinência urinária tem várias causas, não necessariamente só essa do enfraquecimento do assoalho pélvico. Mas quem já tem, e muito jovem, porque é interessante a gente falar sobre isso, porque a mulher, às vezes, ela tem vergonha. E eu já fiz várias perguntas, às vezes, para as minhas amigas, quando você pula corda, você sente que tem um escape? Porque a gente fala do escape. E, às vezes, você não percebe e isso pode acontecer. Quando isso já começa a acontecer, quando você é jovem, por exemplo, a chance de piorar é grande, né? E é possível ter um prolapso também ou não, doutor? Se nada for feito, Abi. Então, existe já uma relação grande. Por exemplo, na gestação, 4 em cada 10 mulheres vai relatar perda de urina em algum momento. Então você veja como a gestação também é um processo importante nesse quadro, né? Agora, dá pra gente prevenir. Como é que a gente previne? Você percebeu que tá perdendo urina já e você é jovem, poxa, vamos trabalhar esse períneo. Vamos preparar esse assoalho pélvico para não envelhecer da forma que a gente quer quer dizer, ao contrário, né? Que a gente não quer que envelheça, né? Então a gente quer que envelheça com saúde. E esse envelhecimento dá para ser saudável com fisioterapia pélvica, com trabalho de exercício. Tem gente que faz pilates, por exemplo, dá para falar no pilates, quero que fortaleça meu assoalho pélvico durante as aulas de pilates. Dá para fazer esses movimentos também para ajudar em relação a isso. Boa, doutor, já temos perguntinha. Vamos lá. Bora ver perguntinha pro doutor aqui, ó, da Marli. Boa tarde, doutor. E quem não tem mais o útero está com urina solta, como faz? Obrigado, Marli, pela pergunta. É uma pergunta bem legal, né, Abi? Porque, na verdade, as pessoas associam as coisas de uma forma... Mas a urina solta não necessariamente tem relação com esse útero, tá? O fato é, quando a gente tira o útero todo, e a gente, por exemplo, tirou o colo do útero também, né? A gente retira o útero, inclusive com o colo. Essas mulheres, elas podem fazer até um prolapso que a gente chama de cúpula. Isso falando em queda, né, de algum dos órgãos. A cúpula vaginal seria, a vagina fica fechada como se fosse um saco. E esse saco ele pode inverter, cair lá para fora, tá? Então pode isso acontecer. Mas a incontinência, como eu disse, apesar das coisas virem associadas, são coisas diferentes. Então a incontinência é um enfraquecimento
da musculatura pélvica também, que vai impedir de segurar a urina. Então a urina, seja por esforços, né? Então tem gente que em pequenos esforços, né, já acaba perdendo o xixi, mas tem gente que precisa de grandes esforços, como uma tosse, um espirro, ou às vezes um pular de corda. Isso a gente chama de grandes esforços, né? Porque a gente está fazendo um grande impacto. Mas os pequenos esforços podem ser, acabei de levantar, perdi um xixizinho. Isso poderia ser também poderia ocasionar uma perda de urina. Tá? Então, depende de que situação. Mas o fato é, todas elas têm tratamento e precisam ser tratadas. E como a gente faz esse tratamento, doutor? Como funciona do prolapso, por exemplo? São coisas diferentes, exatamente. Do prolapso. O prolapso a gente tem, além da fisioterapia pélvica, para os casos mais leves, isso ajuda, inclusive a elevar de novo ali. A gente pode também estrogenizar, o que é isso? Passar creme vaginal de estrogênio ou usar comprimido de estrogênio vaginal para quem não tiver contraindicação, né? Então a gente pode fazer isso. Existe também a cirurgia. A cirurgia, hoje, a gente tende a utilizar uma tela, uma cirurgia que a gente chama... a gente coloca como se fosse uma redinha mesmo para segurar. Para segurar esse órgão que está caído. Então a gente coloca uma redinha, mas é claro que ela não fica aparente, né? Não é uma coisa que as pessoas veem. Então, mas a gente coloca dentro ali da pele, né? Enfim, da mucosa, para realmente segurar o órgão ali para dentro. E a última opção, que é uma opção que às vezes a gente utiliza para quem ou não tem vida sexual ativa mais, ou já tem uma idade muito avançada em que a cirurgia passa a ser um risco muito grande de ser feita, existe um negócio que chama pessário. O pessário, ele é tipo um anel de silicone, Abi. Sabe aquelas rosquinhas, os donuts, aqueles donuts americanos? Sim. Seria aquilo ali, só que de silicone. E a gente coloca ali dentro da vagina para realmente segurar o prolapso. Não é algo que causa desconforto, as pessoas falam, mas vai enfiar um donut dentro da minha vagina, né? Em geral, existe um desconforto na inserção, mas na hora que ele tá lá no fundo e lá dentro, não dá desconforto. Existe uma adaptação ali, a mulher nem percebe que tem aquilo ali. O desconforto é você sentir o órgão, né? Isso, exatamente. O desconforto é sentir o órgão. E tem uma coisa interessante, que às vezes quando o órgão cai muito, às vezes ele dobra a uretra, e aí a mulher, em vez de ter incontinência urinária, perda urinária, ela tem um represamento mesmo, ela prende a urina demais. Então tem mulher que fala assim, doutor, eu só consigo fazer xixi se eu empurrar o órgão para dentro. Olha que situação complicada. Então ela tem que empurrar, às vezes, o órgão para dentro para conseguir fazer o xixi. E às vezes, quando a gente arruma o prolapso, então, por exemplo, eu coloco lá o donut, né, o pessário, eu arrumo o prolapso, aí ela começa a ter incontinência urinária. Então a gente começa a entrar em situações em que a gente precisa de tratamento, obviamente, mas a gente vai ter que ver cada paciente de forma individual para definir qual que é o melhor tratamento. Boa. Temos mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas para o doutor, vamos no Instagram agora, viu? Pode mandar pelo Instagram também. Da Nena Batistelli. Boa tarde, eu tinha bexiga frouxa, coloquei sling, não resolveu muito, ainda tem escape, é normal? Obrigado, Nena, pela pergunta. A pergunta da Nena é muito interessante. O sling, Abi, o sling é essa faixa, tá? Essa faixa é específica para incontinência urinária. Era para ter resolvido, Nena, não era pra gente, a gente não espera não esperava que não tivesse resolvido. Agora tem uma situação que é importante analisar. Existe uma outra perda urinária que a gente chama de incontinência urinária de urgência. Tá? Então, é uma incontinência, Abi, que tem a ver muito mais com uma contração da bexiga, de forma involuntária. Então, assim, a bexiga, ela contrai pra gente fazer o nosso xixi. Se ela contrai de forma involuntária, ela empurra o xixi pra fora, né? Então, a gente tem que entender, será que seria uma situação dessa de urgência? Porque aí o sling não resolve mesmo. Aí é outro tipo de tratamento. Aí não tem a ver com o enfraquecimento do assoalho pélvico. Tem a ver com uma hiperatividade desse músculo da bexiga que chama detrusor. E aí é um tratamento completamente diferente. Existe medicação via oral, é outra coisa completamente diferente. Boa. Mais perguntinhas, doutor? Essa perguntinha é bomba, obrigado, vocês são demais. Bora ver aqui, ó. Da Kalina Lígia. Boa tarde, eu tenho uma amiga que fez a cirurgia, mas a bexiga desceu de novo. O que fazer agora e por que aconteceu isso? Obrigado, Kalina, pela pergunta. Isso é interessante. Tem que ver que tipo de cirurgia que foi feito, viu, Kalina? Às vezes não colocou, por exemplo, a faixa, aquela faixinha que eu falei. Existe uma forma da gente fazer a cirurgia também, sem necessariamente colocar a faixa. Só que ela tem uma tendência a voltar de novo. Então, se não resolveu com uma cirurgia, talvez tenha que operar de novo. E, doutor, quando a gente fala da incontinência urinária, eu queria que o senhor desse um alerta. O que a gente precisa fazer? Como a gente pode tratar? Se isso é possível? Porque, às vezes, tem gente que tem receio de sair de casa por muito tempo.
É verdade. Porque ainda se incomoda de ir num banheiro público, por exemplo, fica incomodado. E isso deixa a qualidade de vida lá embaixo, né? Então, assim, o que é possível fazer? Abi, a primeira coisa, tem que se consultar, não tem jeito. Porque, assim, a primeira coisa é identificar por que tô perdendo urina. A perda é por urgência, que foi essa que eu falei quando a bexiga contrai de forma involuntária. A perda de esforço, então é quando eu tusso, quando eu espirro, quando eu faço algum exercício físico. A perda é por transbordamento. O que seria isso? Quando a bexiga enche demais, ela não aguenta segurar o xixi e vaza. E aí, nessa situação, por exemplo, fazer xixi com mais frequência, não deixar a bexiga encher, resolveria. Né? Então, a gente tem que identificar primeiro essa causa da perda urinária e aí definir o tratamento em relação a isso. É claro que tem medidas que são básicas para toda a vida. Não ganhar muito peso, fazer exercícios físicos coordenados por alguém que sabe exercícios físicos, então tem muita atenção à quantidade de peso que está sendo levantada e se o períneo está sendo fortalecido também nesse processo, porque é importante que se mantenha esses exercícios, esse períneo também fortalecido para prevenir a incontinência urinária. Fazer xixi com muita frequência é o ideal também, não deixar o intestino preso, como eu falei, a questão lá da constipação intestinal também pode piorar esses quadros. Então, tem medidas que são hábitos de vida. Uma alimentação saudável é básico, porque alimentos que são, por exemplo, muito picantes, eles tendem a piorar a incontinência de urgência, que é aquela que o músculo da bexiga contrai involuntariamente. Então teria que diminuir os alimentos picantes também na dieta. Então teria que identificar primeiro qual é a causa, para depois intervir de forma mais precisa. Mas é claro, se a gente está falando de prevenção, tudo isso que eu disse é válido. Boa. Mais uma perguntinha, doutor? Mais uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Agora é do Instagram. Doutor, da Ivete. Doutor, qual a sua opinião sobre usar pessário? É isso, doutor? Obrigado. Olha que legal, né? A Ivete já perguntou do pessário pra gente. Ô, Ivete. O pessário tem suas indicações, como eu disse, né, Ivete? Depende se tem vida sexual ativa, se não tem, qual que é o grau do prolapso, se tem indicação cirúrgica, se daria para fazer a cirurgia. Tem paciente que às vezes coloca o pessário antes de operar, sabe, Abi? Para fazer um teste, para ver se vai se adaptar, e às vezes não se adapta, precisa operar, então porque tem gente que não quer fazer cirurgia, né, doutor? Então tem gente que não quer fazer cirurgia, faz um teste. É possível. Porque o pessário, é claro, tem um custo, mas não é um custo tão absurdo, né? É um custo que deve ser, sei lá, R$500, R$600. Então, assim, dependendo da classe que a pessoa tá, das condições financeiras dessa família, às vezes é um custo difícil de arcar. Né? E muitas vezes o SUS não provê isso, né? Então, dependendo da cidade que tá, enfim. E aí a gente entra numa sinuca, que às vezes acaba sendo a cirurgia a indicação, viu, Ivete? Mas se tem condições, às vezes discutir com o seu médico, às vezes iniciar o tratamento com o pessário, ver como é que fica e ver se seu caso realmente é indicação de pessário, né? Tem que avaliar caso por caso. Boa. Mas eu acho que tem suas indicações. Eu indico pessário, eu tenho vários pacientes que utilizam pessário, então, ó, sou pimpa. Doutor, muitas perguntas, acabei de ouvir aqui da diretora. Acho que a gente pode voltar a falar sobre o assunto. Vamos falar. E eu fico muito feliz de vocês, mulheres, fazerem as perguntas, né? Não ter essa vergonha que a gente já tinha tanto tempo, né? De fazer perguntas, enfim. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais solução a gente consegue arrumar. Então, se você de casa quer continuar fazendo pergunta, a diretora vai, separar tudinho pro doutor responder de volta. Pode ser, doutor? Pode, Abi, claro. Podemos fazer um quadro só de perguntas pro pessoal também, se a gente quiser, né? Boa. A gente pode fazer uma segunda parte só respondendo perguntas. Perfeito. Doutor, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Abi. É um prazer. Eu tava morrendo de saudade, de verdade, de estar aqui com vocês. Eu fico muito contente de compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, com o público que é leigo e que às vezes não tem acesso também a um médico de qualidade ou uma medicina de tanta qualidade. Então a gente sabe que pode contribuir com alguma coisinha para vocês. Então lembre-se de fortalecer o assoalho pélvico. Não esqueçam, mulheres. E dúvida, manda mensagem pro doutor, @doutor_dr Fabiano Serra, o YouTube Doutor Fabiano Elisei Serra e o site doutorfabianoserra.com.br. Um beijo, obrigada. Obrigado, sempre, Abi. Viu? Obrigado, Léo.